Olá, o programa História da Gente, mais uma vez chegando e agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, a Rede Super por nos receber, a Igreja Batista da Lagoinha por nos apoiar, enfim. E a você que está aí no sofá assistindo a gente ou está nas redes sociais também. Muito obrigado. Hoje nós vamos ali para o bairro Santo André, para o lado da Pedreira Padre Lopes, conversando com meu querido irmão Washington, Negão. E aí, como é que tá, Olá, pastorzão? pastor. Firme, forte. Firme. Um prazer estar aqui com você, todos da Rádio Super, da televisão, das redes sociais. Que Deus abençoe de uma forma poderosa e espero contribuir de alguma maneira aqui nesse programa, né? Posso te fazer uma pergunta? Óbvio. É bom ser bonito? Às vezes a gente tenta, né? Só tem um problema, né? Cruzeirense. Aí já melhora, né? Já dá um off-grade, né? Como é que está o ministério? Como é que tem sido a vida? Como é que está essa caminhada aí, pastor? Pastor Cris, a gente tem rompido, né? Já tem bastante tempo, desde meus 13 anos. Hoje eu estou com 34, né? Mas você vê que a idade... 21 anos. 21 anos aí já de ministério, mas... 13 anos você começou, cara? 13 anos rompendo, né? Aí fui separado do ministério em 2016 e hoje tomo conta lá na Pedreira, onde você já foi lá, né? Teve o privilégio, né, de nos ajudar, né? E de diversos trabalhos. E a igreja tem rompido, graças a Deus, feito trabalhos, levando a palavra de Deus de uma maneira bem simples e objetiva. Cara, eu fiquei muito impactado quando eu cheguei ali, naquela igrejinha que você está construindo ali, no miolo mesmo da Pedreira, bem no miolo ali, e o pessoal, um povo bonito, alegre. Como é que passa isso na sua cabeça, cara? Você fala, não, tá dando certo, como é que é isso? Desde da minha infância, né, a gente sempre tinha um projeto, né, de ver aquela comunidade mudada, né? Antes era conhecida por muita violência, criminalidade, e hoje, graças a Deus, reduziu bastante, né? E a igreja tem sido um diferencial. Eu sempre falei com os membros, as pessoas lá que envolvem, né, que participam com a gente, que a igreja ela tem que inserir-se no lugar e mudar o ambiente, né? E graças a Deus a gente tem sido uma referência ali e tem quase 3 anos que a igreja está lá naquele processo de construção, né? Você foi lá, viu como tem se desenvolvido, mas como se diz, é gradativo, mas já está bem estruturada, graças a Deus. Como é que foi o Washington menino, hein? Não foi santo, não, foi assim. Eu vou falar com você, viu? Eu era um camarada que apanhava todo dia. Você era de Cafarnaum ou de Belém? Eu não era de Belém, não. Misericórdia. Eu vou falar, cada dia era um couro diferente. É mesmo? Meus pais, eu costumo dizer que eu e meu irmão, na verdade, se nós não tomássemos um couro, naquela época era chinelo, era cabo de vassoura, era qualquer coisa que mãe mandava, né, e batia na gente, mas graças a Deus foi uma educação que hoje a gente viu que teve um resultado, né, pra gente. Mas, na verdade, a gente não era muito fácil, não. A maioria das crianças antigamente tinha essa dificuldade. A gente que é de periferia, de morro, assim, de favelado mesmo, eu passo na rua, acho interessante, os caras cresceram com a gente e falam assim, esse cara é pastor, sim, sabe? Você ia vendo as pessoas falando, esse aí virou pastor, é impressionante. Aí você vê que Deus pega a gente lá no lixo e põe. Como é que é na sua cabeça andar na periferia, na favela, lá onde que você foi criado, e vendo seus colegas e todo mundo vendo pastorear? Como é que é isso na sua cabeça? Vejo como uma responsabilidade, um peso, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas que estão ali, elas acabam se inspirando na gente, né? Então, a gente, querendo ou não, a gente leva uma responsabilidade, que primeiro, que é o nome de Deus, e segundo, é o nome nosso, né? Porque sem nome a gente não vale nada praticamente. Então, eu creio que é uma responsabilidade inspirar pessoas e mostrar que o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele pode fazer na vida daquelas pessoas. O nosso programa chama História da Gente. Hoje você fala assim, a minha história, qual que é a sua história? Minha história, ela começou praticamente na Pedreira mesmo, né? Nascido, criado ali, como de raiz. Raizão. Raiz. Nativo mesmo. Nativo, de sangue mesmo. E aí, quando foi para 12, para 13 anos, que aí que começa a minha jornada ministerial. Quando meus pais, né, pastoreando
aqui em Belo Horizonte, foi enviado para a cidade de Montes Claros, no norte de Minas, 2004. E aí, a partir dali, ele começou a desenvolver os trabalhos da igreja e aí, vendo o chamado, né, a responsabilidade também de não só ser eles, mas também entendendo o que Deus tinha para nossa vida, eu comecei aos 13 anos com esse interesse pelas coisas de Deus mais profundamente. E aí, nos 15 anos, batizado, já tomando conta de congregação, que na época ela chamava congregações, né, igrejas vinculadas. E aí comecei a trabalhar nos pontos de congregação, nas casas das pessoas, tipo como a gente faz na Pedreira mesmo, né, o projeto. E aí desenvolvendo o ministério. Quando foi para 2015, depois de mais de 10 anos lá em Montes Claros, eu retornei para cá em Belo Horizonte, onde a gente está trabalhando lá naquela periferia, né, na comunidade. E aí a gente desenvolve trabalhos, né, social, que é o projeto Compaixão, a UME, que você teve o prazer de também conhecer, participar com a gente, e é um trabalho que a gente tem levado a vida cristã, eu falo, minha trajetória, ela se resume muito nessa questão de envolvimento com a igreja, desde a minha infância praticamente, né? Porque meus pais, eles me educaram já no berço cristão. O que eu acho mais interessante assim, no trabalho de vocês é essa questão de unir a comunidade primeiro em igreja. Sim. A UME é uma reunião de pastores, né? Uma união de pastores ali, que você está à frente, presidente, assim, um cara tão jovem, e eu já tive lá e vi pastores com mais idade que você. Que responsabilidade, hein, varão? Muita. Porque quando eu vim nesse retorno de 2015 para cá, aí a igreja, a nossa região ali, não tinha essa questão de ter um encontro, um café de pastores, uma liderança. E aí veio, juntando com outras lideranças, né? Graças a Deus a gente tem uma aliança muito forte com praticamente todos os pastores ali da nossa região. E aí sentando com eles, conversando a respeito disso, para a gente fazer um trabalho que unificasse a todos, independente de denominação, de placa, e que pregasse o reino. E veio formar a UME, a União e Missões das Igrejas do Estado de Minas Gerais, onde já tem 6 anos que a gente tem feito esse trabalho. E aí a gente vê pessoas, como você citou aí, que são mais velhas que eu, que têm idade até para ser meu avô, mas eu levo isso como uma graça de Deus, né? Uma oportunidade que Deus está me dando de entrar nos lugares, conhecer pessoas mais velhas que podem também me passar experiências, né? Mesmo eu tendo uma pouca idade. Que bom, cara. Eu vi ontem um documentário e estava falando sobre uma determinada pastora e falando como que o tráfico, às vezes, com os pastores, qual que é a influência do tráfico nos pastores? Bem, eu vou te falar por mim. A minha influência é o seguinte, pregar. Não estou nem isso. O cara está com um revólver, como é que ele está? Eu estou pregando. E eu vejo um grande respeito, sim, do tráfico com a igreja, porque quando os caras estão presos, a única coisa que vai lá é um pastor, sim, ou então a mensagem de Deus. Como é que você vê isso dentro da sua comunidade, assim? Como é que você tem trabalhado essa questão dos caras lá, de trocar uma ideia com os manos? Como é que é? Primeiro que a igreja, né, como você já falou, ela ganha um grande respeito, né, na sociedade pelo fato do trabalho social que ela desenvolve. Então, a igreja ela tem um acesso que eu falo que muitas pessoas e muitas posições elevadas de muitas pessoas não conseguem acessar. A igreja ela vai em qualquer ambiente, em qualquer situação, e ali, graças a Deus, eu tenho facilidade. É tanto que todos respeitam a igreja ali onde que ela está inserida, pessoas que vão até mesmo lá, visitam, aí eu falo, aí é a hora de eu lançar a palavra mesmo, entendeu? Independente do que fazem, né? Primeiro a palavra tem que ser pregada. Então eu levo muito a sério essa questão, prego para eles, falo da realidade e eles, como se diz, eles abaixam a cabeça, ouvem mesmo, né? Ouvem a palavra de Deus, têm um grande respeito. E me fez lembrar aqui um caso que eu estava viajando com minha esposa no Rio de Janeiro. E aí a gente foi no Morro Dois Irmãos, que é um morro bem alto, que você consegue ver toda a estrutura ali do Rio de Janeiro,
todas as praias, e subindo ali, aí estava com um rapaz, e esse rapaz é cristão também, parou e não, vamos orar aqui. E criança com 12, 13 anos, com arma na mão, e minha esposa ficou meio assim, assustada, mas a gente já acostumado com essa questão, né? E aí, vamos fazer uma oração? Pegamos a mão ali, não conhecia ninguém, damos as mãos ali, todo mundo, e eles fecharam os olhos e orando, e todo mundo junto, e que um respeito, e depois nós seguimos nosso caminho. Então a gente vê que aonde que a igreja ela se manifesta, eu falo que a igreja sempre está em movimento, que a igreja é a gente. Então, cada lugar que a gente chega é uma igreja estabelecida. E isso tem feito me trazer inspiração e motivação a cada dia, porque os lugares que eu vou, principalmente na periferia, que é um lugar difícil de se tratar com pessoas ali de diversas situações que elas vivem, né, vulneráveis, até mesmo de preconceito, mas a palavra de Deus ela tem sido feita, pregada de uma maneira pura e simples. Eu sempre falo, levar o evangelho mais simples para as pessoas, para que elas possam serem alcançadas, né, e mostrar o poder do evangelho para elas. Cara, eu me lembro uma vez, um fato muito interessante, que eu fui evangelizar, e eu peguei umas irmãzinhas do Coca, as senhorinhas, que as coroinhas mesmo, de 50 anos, aquelas que chegam, e aí eu fui evangelizar na boca, e quando eu cheguei, as doninhas pegaram os caras, cara, e falaram assim, todo mundo aí, aquelas doninhas bravas mesmo, todo mundo ajoelhado, e pôs os caras tudo assim para ajoelhar, e eu sim, falei, uai, o cara tava fumando, eu lembro que o cara tava fumando um baseado, e ela chegou e falou assim, a doninha, se você não tirar esse baseado da boca, essa porcaria, eu jogo ele dentro da sua boca. Falei, rapaz, como que eles respeitam as irmãzinhas, como que eles respeitam a igreja? E muitas vezes a igreja fica com medo de ir até lá. E eu acho um erro, cara. É a ousadia, né? É o Espírito de Deus. Porque se for por nós mesmos, muitas vezes a gente vai ficar resguardado, mas quando tem o Espírito de Deus, você faz coisas e fala, eu que fiz isso? Não, é o Espírito que está em nós, que faz essa coragem, você entrar onde que está os lugares, as pessoas armadas, aqueles armamentos pesados, você ir lá e falar, Jesus te ama, você precisa se converter, você precisa mudar de vida, largar toda essa promiscuidade, todas essas coisas ruins, porque é o Espírito de Deus. E aí acaba que essas pessoas, elas sentem, né? Porque é o Espírito de Deus que convence o homem, né? Do pecado, do juízo, então automaticamente abre-se as portas para essa propagação do Evangelho. Agora, interessante, o número de jovens que está procurando igreja, né? Sim. E isso é importante porque o mundo, né, a cada momento, vai mudando assim, e os jovens, para se ter eles na igreja, hoje era uma dificuldade, mas graças a Deus as denominações, elas têm aberto a visão para a linguagem do jovem. Eu falo sempre, a minha linguagem é uma, a linguagem do jovem é outra, do adolescente é outra, da criança é outra. Então a gente tem que saber lidar com essa questão de idade, de maturidade de cada faixa etária, entendeu? E a igreja hoje ela desenvolve trabalhos tipo para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, para anciões, terceira idade, etc. Isso, como se diz, abrange todas as categorias, né? Agora, um grande desafio de pastor, né, cara? Como é que tem sido pregar no dia de jogo, né? Porque é impressionante, dia de jogo, tanto do profissional ou até mesmo os campeonatos de terrão. Um dia chega um camarada na igreja, ele chegou de chuteira, todo ralado e com o short do time e com a blusa. Eu falei, rapaz, você não me engana, você estava no campo. E como é que é isso? Porque a gente não pode perder aquele cara também, mas também a gente não pode relaxar com ele. Sim. Como é que você está trabalhando nessa situação? Assim, o cara que gosta de todo mundo estar no campo, chega atrasado na igreja ou não vai. Como é que você tem trabalhado isso? A gente tem Deus me deu uma estratégia. Eu falo que às vezes Deus vai me dar uma estratégia. Me fala que eu preciso dessa estratégia. Eu montei um time da igreja, entendeu? Montou um time Montei o time da igreja. E aí, o que eu fiz? Aí pega aquela galera que gosta de futebol. Então, gente, ó... Cansa eles de manhã, né? Cansa eles de manhã, ou então à noite, né? Tipo, num dia que não tem culto, não compromete as atividades da igreja, e a gente faz um trabalho extra fora, né, da igreja, né? É como se diz a parte de esporte, que é bom também, né? Porque você fica só naquela pressão. Eu falo que
viver o evangelho é uma pressão constante. Então, você tem que ter algo não para, como se diz, para se aliviar, mas para também mostrar que o evangelho não é esse peso, esse jugo todo que essas pessoas acham, essa coisa que se fecha, né? E que não tem espaço a nada, que o cristão ele não pode fazer nada, é só igreja, 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 igreja. Então, hoje a gente tem um time de futebol, a gente pratica atividade, pega esse pessoal que gosta de futebol, às vezes a gente vai no jogo, assiste junto, mas a gente sempre deixa claro para as pessoas, olha, o nosso compromisso com Deus, a gente jamais pode deixar de se cumprir ele. Então, a gente tem que pesar na balança, né? Igual mesmo, eu gosto muito de futebol, mas tem coisa que não dá para me ver. Então, eu sempre levo para eles esse exemplo, né? Tem coisa que você vai ter que olhar, é necessário? É mais importante do que eu estar? A presença de Deus? Às vezes não vai ser. É interessante usar essa estratégia, porque a gente está falando um negócio, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque, por exemplo, você está vendo aí o jogo de Libertadores, Campeonato Brasileiro, está no horário de culto, você percebe que tem um membro ali que está com o celularzinho ali, acompanhando o time dele. Sim. Porque a paixão dele pelo futebol é tão grande. Mas eu acho que tem que ter uma habilidade do pastor também de trabalhar isso, né? De saber trazer o cara para nós. Esse momento é um momento de concentrar na casa de Deus. Nós vamos ver esse resultado depois. E eu tenho visto que nós, como pastores de periferia, a gente tem tido que aprender essa nova linguagem do evangelho também, né? Nos dias de jogos. Porque, tipo, se a gente não consegue ganhar eles, o mundo está aí, entendeu? E os atrativos são muitos, né? Diversos, que podem prender eles. Mas a inteligência que Deus tem dado aos pastores, principalmente a gente que trabalha nessa questão de periferia, tem sido muito, muito importante, porque a gente está tendo, como se diz, leques de oportunidade. Monta um time, monta uma área de lazer, leva aqueles que gostam de pedalar, de caminhar. Então, hoje a gente faz tudo que o ser humano normal faz, né? Eu sempre falo, antes de ser cristão, a gente é ser humano. Então, a gente precisa também ter uma vida. E essas pessoas, elas precisam entender que o evangelho, ele mostra esse lado espiritual, mas o lado humano, como qualquer ser humano, que tem o desejo de assistir um futebol, de jogar uma bola, de fazer uma caminhada, de bicicleta, seja lá o que for o esporte preferido de cada um. Então, a igreja, ela tem isso. Hoje, às vezes eu tiro o dia para dar a volta na Pampulha com só os homens da igreja de bicicleta. Penso, cara. Que legal. Agora, vamos para um assunto polêmico. Violência doméstica. Né? A gente recebe lá uma menina da igreja, uma mulher da igreja, que acabou de apanhar do marido que está ali na igreja. Como é que tem sido? É delicado, né, essa situação. E, como se diz, você fica no fogo cruzado, né? E aí você tem que pedir a Deus a sabedoria. Mas como chega nesse caso, aí já não é com a gente, né? Aí os órgãos competentes, a gente tem que direcionar essa pessoa, né? A gente ora, busca, pede Deus para trabalhar, mas quando chega nesse ponto, né, do extremismo, né, não tem como se diz, a pessoa ficar ali se martirizando naquela situação. Então, a gente direciona, né, nos conselhos pastoral. A gente tem até um trabalho lá que a gente faz um atendimento pastoral com as pessoas e, às vezes, pessoas chegam ali com, como se diz, uma vida arruinada, entendeu? E aí, como ainda mais que é periferia, tem gente que tem casos difíceis de se lidar. E aí a gente tem que ter o jogo de cintura para que essas pessoas, elas não possam até mesmo cometer situações difíceis na sua atrocidade na sua vida, até mesmo o nome de Deus, né? Porque, querendo ou não, tem gente ali que serve ao Senhor, que vai à igreja e às vezes está sofrendo essa violência doméstica. É engraçado porque muita gente não sabe, não. Nós vamos dar uma informação aqui que é primeira nossa. Mão, exclusiva. Primeira mão, exclusiva. Essa é exclusiva. Você já reparou que violência doméstica tem muito na região metropolitana, na periferia. Gente, periferia é bairros que não estão dentro de favela. Mas dentro da periferia, dentro da favela mesmo, é muito difícil ter uma violência doméstica explícita, porque Sim. se o cara bate na mulher dele, ele tem que resolver o problema dele na rua, porque os caras não deixam isso passar batido. Corre, né? A notícia, então fica mais difícil. Agora, quando é bairros assim, distantes, né? A periferia, como se diz, todo mundo conhece todo mundo,
entendeu? Você convive ali com pessoas que têm, tipo, 20, 30 anos, que você convive com a mesma pessoa ali, o vizinho, aí todo mundo conhece, onde que mora Beltrano? O cara Ciclano? não passa batido. Não passa ninguém ileso, Ele não entendeu? passa batido. Se Todo ele mundo come- sabe onde você mora, sua casa, o que você faz, entendeu? E aí, geralmente, quando ele tem essa violência muito pesada dentro da favela, principalmente doméstica, e cai no ouvido do povo, um menino fala, alguém fala, o cara, ele automaticamente, ele não precisa nem daquela tornozeleira para manter os metros de distância. Ele mesmo Já toma, sai. ele mesmo toma por si só a pena, ele sai fora, porque ele sabe que vai ter consequências pesadas. É uma coisa difícil. A gente apoia? Não, nós não vamos apoiar nenhum tipo de violência. Mas a gente sabe que funciona dessa forma. E muitas vezes, quando eu vou orientar um cara que bate na mulher e tal, eu falo, cara, você sabe que é ruim para você. Verdade. Né? Você sabe que é melhor você sair fora e não cometer esse ato. Então a gente às vezes tem que. O Evangelho ele nos dá essa liberdade também de falar a linguagem urbana, né? Que é aquela linguagem. Sim. Cara, você está batendo na tua mulher, fulano de tal ali na rua vai te pegar. Pode complicar, né? Pode te complicar. E às vezes é essa verdade também. E o cara que a gente vive numa região que não tem como a gente mentir aqui. Vai falar, é assim que funciona dentro da favela. Né? A favela ela tem essa questão de ter uma organização própria, né, cara? Assim, às vezes em alguns casos. Todo mundo se respeita quando chega nessa questão de extremo. Uma coisa, você falou em violência doméstica, não é aceitável de maneira nenhuma. Por mais que as pessoas ali, às vezes, como se diz, tem as pessoas que, como se diz, ficam à frente ali de um sistema totalmente errado, daquilo que a gente prega, ensina, mas tem coisas que eles não aceitam, né? Dentre eles é esse caso de violência doméstica. Tem uns psicólogos sociais né, que andam com um revólver desse tamanho, são psicólogos social. Mas a gente, como igreja, a gente tem trabalhado essas questões. São questões que eu gosto de discutir, porque muito tempo a igreja ficou escondida desses assuntos, e são assuntos que a gente tem que aprender a viver. Que é a realidade, né? A igreja não pode fugir. Às vezes a pessoa fica, mas a igreja tem que só pregar, mas a maneira de pregar, ela abrange diversas áreas. Ela prega no social, ela prega no hospitalar, ela prega em tudo, no prisional, ela prega em todos os âmbitos da vida, ela está inserida. O evangelho ele não é pregado só de uma maneira de um texto, mas o nosso estilo de vida conta muito sobre isso, porque a pessoa na periferia, quando ela vê um pastor, uma liderança de respeito, que não está ali para brincar com ninguém, ele vai ter conselho, ele vai ouvir aquele cidadão ali, aquele pastor ali, entendeu? E isso vai levar um peso para a comunidade, para a periferia. E o pastor tem que estar atenado a tudo que está acontecendo dentro da comunidade. Isso. Eu me lembro, nesse fato aqui, quando estava muito uma época violenta na Pedreira, que estava uma morte atrás da outra, e o que a gente fez? Reuniu os pastores, a UME, e fizemos aquele trabalho evangelístico que você fez lá, que você participou, Impacto Evangelístico. Sim. Cai para dentro. Foi, a igreja, eu falei, rua. gente, nós temos que sair das quatro paredes e ir para a rua, entendeu? Abraçar e mostrar que a igreja é isso. E a partir daquele momento, aquele tempo de guerra acabou. E se você pegar dados agora de Minas, aqui de Belo Horizonte, a Pedreira ela está vivendo, como se diz, tempos de glória, né? Então, paraíso. Mas é um trabalho da igreja também. Isso. Sabe, a igreja tem ido para a rua ali, eu tenho presenciado, ir para a rua, entrar nas bocas, conversar com os caras, conversar com o dono do boteco. Eu acho que isso tem sido um papel importantíssimo da igreja. Pastor, nós estamos terminando o programa, cara. Eu queria que você... Passa rápido, né? Passa rápido. É o ferro Black Deck, passa bem rápido. Eu quero que você deixe o seu recado aí para a turma, para os pastores, principalmente os pastores de comunidades, aqueles que estão começando. Você que é um pastor já que está com uma caminhada bonita aí, quero que você deixe o recado. Da sua câmera é a 1 ali para falar. Fica aqui o meu agradecimento ao Cris, a todos que assistem nesse programa, aos pastores, às lideranças, que Deus continue abençoando. E o meu recado é que a gente possa unir forças, mostrar que na periferia é possível mudar o ambiente, é possível mudar o índice de criminalidade, de mortandade, de drogas.
através do poder do Evangelho. E estamos aqui para somar juntos no reino de Deus e que espero viver com vocês muito tempo, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade, viver aí esse momento de semear a cada dia e fazer parte de outras histórias de pessoas que são na periferia, muitas vezes não têm voz e a gente consegue levar a voz delas através da nossa influência que Deus tem dado. Se alguém quiser te encontrar, qual que é o endereço? Nós estamos inseridos em 2, né? Sim. A sede é na Rua Garças, número 191, no bairro Santo André, em Belo Horizonte. Cultos lá é quarta às 19h30, no domingo às 18h30. E na Pedreira temos ali na Rua Guapé, 613, no bairro Santo André, culto segunda-feira às 15 horas e na sexta-feira às 19h30. E as minhas redes sociais é Washington França. Olha aí, Deus te abençoe. Se você quiser uma oração, meu telefone é 31 98657 4221, deve aparecer aí para você. E nosso endereço é Rua Bolívia, 627, Lagoinha, São Pedro. Fica aí o nosso agradecimento, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa. A história da gente é isso aí, cada dia uma história diferente.